Dudão é um personagem lançado nos anos 90, seguindo estritamente o muito bem-sucedido modelo da Turma da Mônica. Assim como as revistas da Mônica, as do Dudão contam com 2 ou 3 histórias intercaladas com passatempos. Aí no final vem sempre uma tirinha. Aqui tem um bom parâmetro de comparação entre a inspiração, que é a Turma da Mônica, e o inspirado, que é o Dudão. Nessa tirinha aqui, a Mônica pega o Cebolinha fazendo xixi no muro. Aí a Mônica faz o que a Mônica faz melhor. No fim, vem a surpresa. Tinha uma torneira aberta e o Cebolinha estava lá, talvez tentando evitar o desperdício de importantes recursos hídricos. Mas ele apanhou à toa. É engraçado. Nessa tirinha do Dudão, a gente vê o protagonista andando com uma cesta de ovos. Ele tropeça, os ovos caem nele e na amiga. Num dos ovos tinha um pintinho. E é isso. Embora a semelhança com a Turma da Mônica seja visível, a inspiração, digamos, oficial por trás de Dudão é a Bíblia. Nesse texto, publicado com destaque numa das edições de Dudão, a gente lê: essa é a grande oportunidade de oferecermos aos nossos filhos uma leitura sadia, que evangeliza, instrui e diverte a todos. Dudão é um personagem cristão, um pouco atrapalhado, mas de bons modos, que no final é sempre abençoado por Deus. A violência, a desonestidade e a imoralidade que se espalham em nossa sociedade é grande e vem atingindo diretamente nossas crianças, que sem opções se lançam para esse martírio comprometendo os adultos de amanhã. Dudão é obra de Deus e esperamos alcançar o maior número de crianças possível. Ajude a evangelizar uma criança. Compre, colecione e divulgue esta grande obra. O texto é assinado pelo pastor Eduardo Samuel, que também aparece no expediente da revista como redator. Hoje a gente vai entender que grande obra é essa. Essa é uma boa história para compreender o que geralmente acontece em Dudão. Aqui tudo começa com um convite para uma visita ao zoológico. Dudão fica empolgado e chuta a bola numa vidraça. O erro do Dudão é a chance que o redator tem de lutar contra aquela violência, aquela desonestidade, aquela imoralidade que ele teme em outras tantas obras infantis. Aqui a gente vê como os autores gostariam que uma criança agisse numa situação dessas. Primeiro, o Dudão lamenta. Aí ele pede desculpas para a mãe e avisa que pretende fazer o mesmo diante do pai. Aqui fica subentendido que o pai é a autoridade máxima da casa. A história segue com a mãe levando Dudão ao zoológico. Dudão agradece a Deus pela criação dos animais. Dudão menciona Deus com alguma frequência, o que não é o caso desses personagens aqui, que aparecem logo de cara agredindo um passarinho. Esses são Paçoca e Pita. Dudão tenta ensinar os amigos. Os animais foram feitos por Deus e não devemos maltratá-los. E esse geralmente é o papel do Dudão. Como ele recebe uma boa educação cristã em casa, cabe a ele ensinar os amigos a terem um comportamento correto, moral, decente. Não que eles sempre aprendam. Paçoca e Pita seguem o Dudão até o zoológico. Lá eles causam todo tipo de problema. Logo na entrada, a superioridade moral de Dudão surge novamente. Se ele fosse mais baixo, ele poderia entrar sem pagar. Como não é o caso, aí o Dudão faz o correto, incentivado pela mãe. As crianças que nem sempre mencionam Deus passam por debaixo da roleta. Uma vez dentro do zoológico, elas maltratam elefantes, espantam girafas e soltam um macaco, que causa todo tipo de problema. Aqui surge uma situação muito recorrente nas histórias do Dudão. Primeiro, ele pede a ajuda de Jesus, nesse caso para parar os problemas que o macaco estava provocando. Aí, no quadro seguinte, o Dudão tem uma inspiração. E é assim que o Dudão salva o dia. As crianças não evangelizadas terminam limpando o chão, num moderado pagamento pelos pecados que elas cometeram. Mais do que uma ferramenta na evangelização infantil, Dudão se propõe a proteger as crianças evangelizadas dos perigos de um mundo violento, desonesto e imoral, que é para usar as palavras daquela carta aos pais.
Como a gente viu no exemplo anterior, muitas vezes esses perigos podem vir representados pelos filhos das famílias não evangélicas. Dudão tem que tomar cuidado com eles. Quando o Dudão não conserta os erros dessas crianças, ele as salva, munido de uma piedade cristã. Em última instância, o Dudão convence os seus leitores da necessidade de converter outras crianças ao cristianismo. Hoje aprendemos muito na Bíblia. Aí vem a resposta: vale a pena ser cristão. E a conclusão é simples: todos deveriam ter essa experiência. Também acho. Enquanto o Dudão não converte os amiguinhos, ele os protege de ameaças generalizadas que afetam tanto as crianças que creem quanto as crianças que não creem em Deus. Essas ameaças são os produtos de mídia feitos fora do âmbito evangélico. Videogame, por exemplo. Em Cuidado com o Videogame, o leitor logo percebe que as crianças cristãs têm um saudável vínculo com a natureza, mencionada por elas como obra de Deus. Esse vínculo entre humano e natureza foi rompido nas crianças não evangelizadas. Isso fica claro nesse diálogo aqui. Veja como são lindas, falando das flores. Aí o Pita, que é o mesmo que maltratava os animais no zoológico, diz que não tem tempo para isso não. Ele logo avisa que tem mais o que fazer. E o que o Pita faz depois disso é jogar videogame, coisa da qual o Dudão não gosta. O Dudão tenta ajudar o amigo, e enquanto isso acontece, a gente percebe que o jogo é muito violento. Fala-se em decapitação e em desmembramento. No fim, o Pita perde a sanidade para uma máquina de fliperama, o menino pira. O Dudão então usa os seus poderes. Como na história anterior, ele pede ajuda a Deus. Ele ora e pouco depois vem a inspiração. Para solucionar o problema do videogame, que enlouquece as crianças, o que se deve fazer é jogar água nelas. No fim, vem a mensagem final. Nem o Pita, nem nenhuma outra criança desse mundo deve jogar videogame. Pode parecer exagerado no século XXI, porque é, mas talvez você consiga compreender melhor a razão de ser disso aqui se você lembrar do contexto em que essa história foi feita. Isso aqui é de uma época em que os jogos ficavam cada vez mais realistas, e enquanto isso, a indústria do videogame crescia sem nenhuma regulamentação. Não havia nem ao menos um sistema de classificação etária. Fora do meio evangélico, Dudão parece ser pouco mais do que um meme, talvez em função do formato dos olhos, que muita gente em muitos cantos da internet acha engraçado. Isso não significa que a presença dele na educação de um grande contingente de crianças brasileiras possa ser subestimada. Entender esse personagem e o papel dele na formação de milhares de pessoas pode nos ajudar a compreender muita coisa sobre o atual contexto brasileiro. É possível, inclusive, que Dudão tenha transcendido barreiras geracionais. Nessa pesquisa de Suzana Couto Pimentel, existem transcrições de conversas com crianças pequenas sobre os quadrinhos que elas leem. Aqui são mencionados Cascão, Mônica, Cebolinha, Chico Bento, Tio Patinhas e Dudão. O texto afirma que o diálogo ocorreu em 2009, ou seja, Dudão pode sim ter influenciado mais de uma geração. Isso sem falar no caráter transmídia do personagem, porque Dudão tem o seu próprio álbum musical. O disco A Turma do Dudão Chegou é um dos primeiros trabalhos de Aline Barros, que ainda estava iniciando a carreira, que a tornaria nacionalmente conhecida. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí o Matheus, acompanhado da Beatriz, que ganha dele a mensagem que segue.
Depois que eu conheci você, eu entendi o sentido desse dia e dos outros dias da minha vida. Compartilhar amor com quem eu amo e continuar amando antes, durante e depois dos dias 12. Esse é um recado de Dia dos Namorados atrasado, mas feito com carinho, por seu namorado eternamente apaixonado. Te amo. Beijo, gente. Valeu!